Ao meu lado aqui está hoje a vereadora Elizabeth Piani, que além de compor a atual legislatura rebouçense, também atua na Secretaria de Saúde de Rebouças, e ela vem hoje justamente para trazer aqui conhecimento da população na qualidade de vereadora, um fato lamentável, de acordo com ela, vai nos narrar, que chegou ao conhecimento dela, tanto quanto vereadora, como também como funcionária da saúde. É isso, vereadora? Sim. O que ocorreu, na verdade, vereadora, e quando foi? Então, Cleiton, foi ontem, dia 9/8, eu fui procurada, né, como funcionária, também como vereadora, pela Valdivina. Ela é filha do seu Gurmencindo. E ela veio me relatar e pedindo ajuda para que se tinha como arrumar emprestado uma cama hospitalar. Aí eu perguntei para ela, né, o motivo. Ela me relatou o seguinte, que seu pai estaria vários dias internado e hoje, no dia de hoje, seguinte, ia ser dado alta. E ela precisaria de uma cama hospitalar. Então, ela perguntou o motivo, o caso do pai era grave, e o hospital relatou para ela o seguinte, que faria 9 dias que ele estava internado e não podia passar desses 9 dias. Hospital Darcy Vargas. Hospital Darcy Vargas. E isso me chamou a atenção, porque até hoje eu não tinha conhecimento que tinha dias certos para o paciente ficar internado e o hospital atender, que o SUS, por exemplo, atende somente até 9 ou 10 dias. Até hoje eu ainda não sabia, né? Então, isso me chamou muito a atenção. E depois disso, Cleiton, ela me relatou o seguinte, perguntou por que foi o diretor e falou para ela, ofereceu a parte que se o pai dela quisesse ficar internado no particular. Então, quanto isso? A R$250 a diária. Isso também foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque até hoje eu não tenho conhecimento que o hospital fazia essa cobrança da diária por dia no particular, porque ele recebe repasses da prefeitura, recebe também, né, do governo, e eu não tinha esse conhecimento. Você, como vereador, entrou em contato com o diretor do hospital e o que foi que ele disse, vereador? Então, eu liguei, até demorou bastante ser atendida, né? Quando ele me atendeu, eu percebi também uma coisa que me chamou a atenção, que quase ele não quis me responder, porque ele me falou que estaria resolvendo o caso já com o Jader. Mas eu exigi e fiz ele me responder, né, o que eu falei para ele. Questionei com ele. Lógico, ele falou que a família, que a médica ele falou que talvez iria dar alta. Questionei a parte do particular, porque até mesmo ele tinha colocado para a filha do senhor os gastos que o paciente estaria dando no hospital. Ele relatou o seguinte, R$120 dos gastos hospitalar, que eu acho muito impossível, R$120 materiais, R$120 a parte da médica, a visita, R$30 de alimentação, que o paciente estaria gastando. Mas esse paciente, na situação que estava conseguindo se alimentar? Então, isso também. Aí eu questionei para ele, o paciente não estaria conseguindo se alimentar somente por sonda, e o alimento, o suplemento alimentar, estava sendo fornecido pela nossa Secretaria de Saúde aqui. Ou seja, o paciente estava no hospital, mas a alimentação que exige, no caso, estava recebendo da Secretaria de Saúde. Isso mesmo, Cleiton. A alimentação, que é o suplemento alimentar, sustagem, como é conhecida, estava sendo fornecido por aqui. Certo. Né? E também outro gasto que ele falou com medicamentos, o medicamento é o Erasto que estava fornecendo para o paciente. Direto do Erasto, de Curitiba? Sim, do Erasto, não sei se de Curitiba ou ali de Irati. Tá. O medicamento era o Erasto que estava fornecendo. E qual que era o valor que estava se... De valores do medicamento ela não me questionou, mas ela me questionou o seguinte, assim, ó, olha... né, Betinha, como me conhece, então fiquei muito indignada com isso, porque assim, meu pai foi a vida inteira contribuinte do hospital, a vida inteira, e agora nos últimos dias da vida dele, para ele poder usar mais de 9 dias do hospital, 10 dias, foi oferecido a parte do particular. Então eu pergunto e deixo a população a pergunta, Cleiton, será que vale a pena contribuir com o hospital? O povo não sabe que existe a parte do particular. Mas, vereadora Elizabeth, você trabalha há quanto tempo já na área de saúde também?
Trabalho bastante tempo, Cleiton, né? Faz 17 anos que eu sou funcionária pública, né? Servidora. Já trabalhei muitos anos na área da saúde, né? E trabalhei nas escolas e na assistência social, e a gente tem um pouco de conhecimento disso. Você tem conhecimento de que algum outro hospital filantrópico, como o Hospital Darcy Vargas, que você mesmo relatou, que tem convênios com o município, que tem convênios com o Estado, com a União, que recebe recursos, cobra esse tipo de estadia do paciente? Sinceramente, não, Cleiton. O Hospital Darcy Vargas nunca soube, né, que tinha. Eu acho que a população também não sabe. Se sabe, for oferecido essa parte de cobrança particular, acho que o povo precisa contar para a gente, né? E antes tinha a parte que a gente contribuía, tinha os valores, a gente pagava o hospital, tinha direito do apartamento, do quarto, né, dos atendimentos ali diferenciados. Inclusive a gente da família pagava, mas quando acabou isso, que foi criado os tratamentos continuados, como não ia existir mais essa parte que a gente teria direito a apartamento, a quarto, nós achamos por bem não pagar mais, porque daí o atendimento ia ser igual pelo SUS, inclusive sempre fomos bem atendidos quando precisamos. Ou seja, você como vereadora ficou então indignada com o fato que chegou ao seu conhecimento, é isso? Fiquei muito indignada com o fato que chegou ao meu conhecimento da parte da família até serem carentes, né? São senhores, o senhor até veio a óbito, né, ontem ou essa madrugada, e eles estavam gastando com a doença, com a senhorinha lá, a mãe, né, da senhora, dos filhos que vieram falar para mim. Fiquei indignada do fato o que me chamou a atenção da parte da cobrança. Pois é, mas mesmo não precisa ser uma pessoa carente, né, vereadora? Esse valor que você mencionou aqui, uma diária de R$250, dificilmente alguém consegue manter aí por uma semana ou menos. Muito difícil conseguir, né, Cleiton? Acho que, assim, o hospital, eu tenho conhecimento que o Davals, por exemplo, ele cobra, mas ele é um hospital particular. E é um ótimo atendimento. Agora, o Hospital Darcy, fazer esse tipo de cobrança, igual a Valdevina me falou. Betinha, da onde que a gente vai tirar? Fica 2 dias, R$500. Se precisar ficar 4, é R$1.000. É um absurdo isso. Isso me chamou muito a atenção, e eu deixo aqui, Cleiton, para você e para a população rebouçense, que eu realmente fiquei muito indignada com tudo isso que aconteceu, e eu presenciei, e veio os 2 filhos do senhor me relatar ontem aqui. Então está esse relato da vereadora Elizabeth Piani, né, que também é funcionária da Secretaria de Saúde de Rebouças. Aliás, o Hospital Darcy Vargas já foi alvo de ampla discussão na reunião da Câmara da semana anterior, né, vereadora, por outras questões também com relação à prestação de contas, né? Prestação de contas, né, Cleiton? A gente até evita, eu prefiro, assim, às vezes não querer me envolver muito, porque a gente mora numa cidade pequena, pode ser constrangedor, mas só que chega fatos até que a gente fica muito indignado, né, Cleiton? E foi questionado semana passada, já teve acontecimentos com aquela parte dos raios-x que acontecimentos que teve lá a comissão de vereadores nossa, né, foi negado um pouco de respostas. Então a gente pede, né, que tenha um pouco mais de respeito com o povo. Vereadora, inclusive, será melhor do que qualquer outra pessoa, como uma representante da população, sabe, o município tem um convênio, repassa recursos ao hospital, é isso? Sim, a prefeitura repassa em dia, né, desde quando o prefeito Luiz Zaque assumiu, logo já foi acertado tudo, foi colocado que se tinha atrasado, foi pago, e todo mês a prefeitura repassa, né? Bom, só para arrematarmos, vereadora Elizabeth, com relação a esse senhor que infelizmente veio a óbito, ele ficou no hospital, então, chegou a ficar os 9 dias no hospital? Eu acho, Cleiton, ontem, no dia 9, estaria fechando os 9 dias. Aí se ficasse hoje, daí também o Márcio, o administrador, me repassou que mais que 10 dias o SUS não comporta o paciente, que ele precisaria de mais recursos para isso. Então, fica a pergunta também, né?
o paciente, né, a pessoa foi contribuinte a vida inteira e quando chegou nos últimos dias da vida que ele mais precisou, ele só teria direito de ficar no hospital 10 dias. Mas uma Foi isso que eu entendi. Mas uma situação dessa, vamos colocar uma hipótese, vereadora. Se a pessoa precisa ficar aí 20 dias, então ela volta para casa e fica sem atendimento? Isso eu questionei também com ele. Eu falei, olha, Márcio, ele pode até ir para casa amanhã, hoje, mas eu já orientei a família que ele vai para casa, não vai se sentir bem, ele vai voltar ao hospital e vocês são obrigados a recolher ele. E ele me falou, pode ser, mas não vai gerar IH, vai ser com a mesma IH, e me encheu de coisas assim que eu fiquei com bastante dúvida. Até eu peço, né, nessa entrevista, junto com os demais vereadores, que talvez ele faça uma reunião junto com nós lá e esclareça tudo isso sobre esse fato aí. Bem, nós ouvimos então a vereadora Elizabeth do Rocio Piani, trazendo ao conhecimento da população este fato narrado por ela. Caso o diretor do Hospital Darcy Vargas queira procurar assessoria de imprensa aqui da Câmara de Vereadores de Rebouças para se manifestar e trazer alguma informação, ou junto à vereadora também, é interessante esclarecer esses pontos, né, vereadora? Muito interessante esclarecer, né, Cleiton? E é bom a população saber que o hospital trabalha junto com a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde faz o possível faz o possível, o que pode ser feito, né? E se ele quiser me questionar ou quiser fazer uma entrevista também, ele está no direito dele. Mas eu fiquei indignada com esse fato que aconteceu. O nome é, senhor? Miguel Cláudio de Souza. Você é filho do seu comerciante? Isso. Como é que foi a história da cobrança do seu pai lá no hospital? É que nós estávamos com ele internado e daí a médica passou que ia dar alta para ele, né? Uhum. Hoje. Né? Tipo, ontem ela passou e queria dar alta para ele hoje. Sim. Daí a minha irmã disse que nós não tinha condições em casa, né? Uhum. Porque na nossa casa é pequena, não tinha como levar ele. Uhum. Precisava de uma cama do hospital, né? No caso, aquelas camas. Certo. E daí nós falamos que precisava, né? Que nem ela falou para ele que precisava de tempo para nós ver em casa. Sim. E daí ele disse que se fosse para ficar, ela disse, mas não dá para segurar mais uns dias? Ele disse que até poderia, mas só que daí teria uma diária para pagar. Ele quem falou? O Márcio. O Márcio Gobor, diretor do hospital. É o diretor do hospital. Pagar quanto de diária? Pagar mais, você era 120 do quarto, 120 da visita do médico, mais 30 da alimentação e mais os remédios, no caso, né? Das enfermeiras, não sei, né? Mas a alimentação, seu pai estava se alimentando? Não. Não estava se alimentando? Não. Tá. Medicação? Medicação foi, nós levava lá e pegava no Erasto, forneceu, né? Certo. Então se você tivesse que ficar mais um dia lá, ia ter que começar a pagar R$250, é isso? Sim. Uhum. É isso? Isso mesmo. Uhum. O que o senhor acha desse tipo de situação que ocorreu com o seu pai, que ficou sujeito a isso? É meio complicado, né? Porque se a gente tivesse que pagar, o pai pagou a vida inteira, né? No hospital. Então, como é que vai cobrar daí o que foi pago? Então, não deveria ele pagar mais o hospital. E outra, eles foram muito bons para nós, né? Não vou dizer que foram ruins. Certo. Trataram muito bem o pai, né? O hospital ali foi, né, 100%. Né? São muito... trataram a gente também muito bem, né? Sim. Mas essa parte foi meio complicada, sabe? Então, na sua opinião, não deveria ser cobrado? Não deveria, porque paga o hospital, era pago os carnês do hospital toda a vida inteira. E daí a gente, se tivesse condições, mas nem tem.